Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aí à última aula do nosso curso sobre teoria dos grafos. A gente já fez nossa parte teórica do curso, aí estamos fazendo aí a parte da implementação em Python dos grafos, né, dos métodos que a gente aprendeu, dos algoritmos que a gente aprendeu de grafos. O último é agora de árvore binária de busca. Esse curso é Lógico que a gente não viu tudo que é possível ver de grafos nesse curso, porque se a gente só passasse tudo que existe de grafos, ia dar uma graduação com mestrado, com doutorado, só em grafos. Grafos é muita coisa. Mas eu quis passar o essencial só para abrir um pouco a cabeça de vocês, ok? O leque de vocês, de opções, de vocês entender melhor, entender o que é o grafo, entender melhor as aplicações de um grafo, entender melhor os caminhos que a gente pode seguir com a teoria dos grafos, porque aí se você precisar fazer um projeto, um curso, uma disciplina que precisa de alguma coisa que a gente viu, de árvore, de algoritmo de Dijkstra, de grafo, vai ficar mais fácil para vocês. Então a ideia é facilitar, é aumentar o entendimento de vocês, você vê uma teoria que é nova em relação às outras teorias que existem. E é uma teoria que ainda está em desenvolvimento. Como a gente viu, tem muita coisa que ainda não existe métodos bons. Então ela ainda está em desenvolvimento. Então é uma boa ideia de estudo também, teoria dos grafos. Nessa aula, que é a última aula de implementação, a gente vai falar sobre árvore binária de busca. Tem algumas aulinhas que eu recomendo assistir, tipo aula teórica sobre árvore binária de busca, para você entender melhor o que é uma árvore binária de busca, como inserir elementos numa árvore binária de busca. Eu vou falar também de percurso em árvore binária, se você quiser ver também aula de percurso em árvore binária, para relembrar os percursos em ordem, pré-ordem, pós-ordem. E coisinhas importantes, por exemplo, a aula passada eu mostrei como que a gente faz uma classe em Python para criar uma árvore binária. E nessa aula eu usei conceitos das listas intercaladas, né? Que é a linked list. Então olha também essa aula também. Se você fez o curso na sequência certinho, né? É a melhor forma de você fazer o curso, porque eu coloquei já numa ordem que eu penso ser a melhor para vocês. Então, espero que tenham aproveitado o curso e aproveitem bem essa última aula. E vai ter mais cursos ainda, não perca mais cursos aqui no canal do professor Douglas Maioli. Vamos lá dar uma revisãozinha em árvore binária antes de fazer a implementação? Vamos aqui ver de forma teórica, então, como que constrói a árvore binária antes de fazer a implementação em Python. Primeiro, o que é uma árvore binária de busca? Bom, tem que ser uma árvore binária, ou seja, cada nó tem que ter no máximo 2 filhos, pode ter um, não tem problema, pode ter nenhum, mas tem no máximo 2 filhos. Bom, cada nó, todos os seus descendentes à esquerda são menores que ele, todos os seus descendentes à direita são maiores que ele. Então perceba que é o 8, todos os descendentes à esquerda menor, todos os descendentes à direita maior. Olha aqui o 3, todos os descendentes à esquerda menor, todos os descendentes dele são maior que ele. Então tem que seguir essa ordem. Então o que a gente faz? Quando a gente vai acrescentar um elemento, a gente começa comparando aqui com a raiz. Se o elemento que a gente vai inserir na árvore binária for maior que a raiz, a gente vai lá e começa a comparar com o filho da direita. Se for maior que esse filho da direita, a gente vai comparar com o filho da esquerda. Se for menor que esse elemento, a gente vai comparar com o filho à esquerda. E vai comparando, descendo, comparando. Até o quê? Até chegar num espaço vazio. Chegou no espaço vazio, não tem ninguém para comparar, é lá que ele vai entrar. Então a gente vai comparando a partir da raiz desse jeito. É maior, aí vai comparar com o filho da direita. É menor que aquele nó, vai comparar com o filho à esquerda. Se chegar num lugar que não tem ninguém, está vazio, então é lá que ele vai ficar. Qual que vai ser a nossa estratégia no algoritmo? É o seguinte, a gente vai ter um nó, a gente vai adicionar um nó, lembra que a gente adiciona um nó lá na classe nó? A gente vai adicionar um nó e depois vai percorrer a árvore fazendo essas perguntas, se é menor ou maior, para ver se vai para a direita ou esquerda, até chegar no local que ele vai ficar. Quando chega no local que ele vai ficar, aí a gente faz a ligação daquele nó que a gente já criou com o pai dele. Aí fala assim, esse cara aqui, ó, o nó que a gente criou, ele vai estar à esquerda desse ou à direita desse. Então nossa estratégia é o seguinte,
A gente vai ter um nó que a gente vai chamar de nó atual, que é quem a gente está comparando. Ele começa sendo a raiz. E a gente vai falar que é o nó pai. O nó pai é quem? Quem é o pai desse nó atual. No caso, o nó atual começa sendo a raiz e o nó pai começa sendo vazio. Se o nó raiz for vazio, não tiver raiz, a gente já acrescenta ele na raiz direto. Mas se tiver raiz, o nó atual vai ser raiz e a gente pergunta, o nosso nó que a gente vai inserir é maior ou menor que esse nó atual, que começa com a raiz? Ah, ele é menor. Ah, ele é menor que 8? Tá, então compara com o filho da esquerda. Aí o que acontece? O filho da esquerda vai ser o nó atual e o pai dele vai ser o nó pai. Aí compara com esse cara aqui que é o nó atual. O nosso nó que a gente vai acrescentar, compara com esse nó atual. Ele é maior ou menor? Ah, ele é maior. Tá, então o nó atual vai virar o filho da direita e o nó pai vai ser o pai dele. Ah, o que eu vou acrescentar, vamos supor que eu quero acrescentar o 5. Tá? Ah, é maior ou menor que esse? É menor. Então, ou seja, o nó atual vai virar o 4, que é o filho à esquerda dele, e o nó pai vai ser 6. Ah, o nó atual é 4, o nó que eu quero acrescentar é 5. Vai ser a direita ou a esquerda? Ah, vai ser a direita. Então, o nó atual vai ser o que está aqui, que no caso vai ser vazio, e o nó pai vai ser o 4. Aí eu vou ver, o nó atual é vazio? Se o nó atual é vazio, quer dizer que é hora de acrescentar. Aí, por isso que eu guardei o pai. Por que eu guardei o pai? Porque aí eu faço a ligação. O nó que eu vou acrescentar é a direita desse nó pai. Então, eu vou fazer a ligação. Quando eu faço a ligação, é colocar no nó pai, que é o último cara, colocar lá, a gente não tem as entradas do valor, a entrada do filho à esquerda, filho à direita. Na entrada de um dos filhos, aí tem que ver, né? Se é maior filho da direita, se é menor filho à esquerda. Na entrada de um dos filhos, no caso é maior, filho à direita, vai colocar o endereço desse cara que eu armazenei. Então eu só estou descendo a árvore só para ver em qual nó que eu vou marcar o endereço, só para fazer a ligação dessa aresta com o nó que eu acabei de criar, que no caso era o nó 5. Então, por exemplo, se eu quiser fazer o nó 5, né, ele vai descer, o 5 é menor que 8 vem para a esquerda, o 5 é maior que 3 vem para a direita, o 5 é menor que 6 vem para a esquerda, o 5 é menor que 4. Aqui não tem espaço, então o que acontece? O pai ele vai receber uma ligação para esse nó 5 que eu já tinha criado. E aí, ou seja, eu conectei esse 5 na árvore. Então, o essencial da árvore binária é isso. Criar o nó é fácil, a gente só chama lá a classe nó e criar o nó 5. O problema é ver onde que eu vou colocar esse nó 5, ligado aonde? No caso, eu liguei no 4 aqui, né? Então, vamos fazer agora o algoritmo da árvore binária de busca lá no PyCharm, ok? Bom, a gente está aqui no PyCharm. Como eu já tinha falado na aula passada, esse algoritmo que a gente criou na aula passada já está aqui prontinho para a gente, que é a classe nó para acrescentar um nó numa árvore binária. Qual que é a árvore binária? No caso, a gente vai fazer agora uma árvore binária de busca. Mas numa árvore binária tem lá, cada nó tem o seu valor, tem o seu filho à esquerda, que é o endereço do filho à esquerda, tem o seu filho à direita, que é o endereço do filho à direita. Aí dá para obter o valor, dá para setar, indicar onde que é o filho à esquerda, onde que está o filho à direita, e para obter quem que é o filho à esquerda e quem que é o filho à direita. Tá. Essa classe nó a gente já criou na aula passada. Se você não viu, assiste a aula passada. Agora a gente vai criar uma outra classe. É uma classe de árvore binária de busca. Essa classe a gente vai criar agora, ok? Eu já até criei um arquivo novo Python para ele, né? Árvore binária de busca. Esse arquivo também vai estar, como todos os outros, aí na descrição para vocês, para facilitar os seus estudos. Então, eu criei uma outra classe árvore binária de busca. Vamos de novo definir aqui um init. Nesse init não vai ter entrada nenhuma, porque eu só vou criar uma árvore binária de busca. E aí eu vou inserindo elementos, ok? Eu só vou ter uma variável que eu vou chamar aqui a raiz. Que a raiz seria, como a gente pode dizer, o nó principal da nossa árvore. Então, ele vai ter uma variável só para a raiz. No caso, a raiz começa vazia, ok? Vou colocar aqui none. A raiz começa
vazia. E aí vamos pegar uma outra função, antes de inserir elemento, vamos de obter a raiz, uma função para a gente obter a raiz da nossa árvore. É só retornar o valor do raiz mesmo. Return self.raiz. É uma função simples, só para retornar o valor da raiz. Agora sim, vamos fazer a função principal da nossa árvore binária de busca, que é inserir elementos, né? Dá para fazer uma função de remover elementos? Também dá. No nosso curso, como seria uma coisa mais complexa, eu optei por não fazer essa parte de remover elementos de uma árvore binária de busca, só de inserir. Mas é possível sim, ok? Então, mas no nosso caso, a gente só vai inserir elementos, que foi o que a gente viu na aula teórica. Quando a gente vai inserir um elemento, a única entrada que eu peço é o valor daquele elemento, ou seja, o valor daquele nó, que aí a gente vai comparar com os outros nós. Primeira coisa que eu faço, o nó vai receber o nó com N maiúsculo, é o que? A classe nó, com o valor que foi informado. Perceba que aqui eu já criei o nó já foi criado. Insere o nó já foi criado. Falta só o quê? O resto dessa função, tudo que eu fazer o resto nessa função, é só para ver onde que ele vai, quem que é o pai dele. É só para achar quem que é o pai dele. Porque a gente vai colocar o endereço desse nó no pai dele, para fazer a ligação. Então, criar o nó é fácil. Aqui eu já criei o nó. O resto é só para ver quem que é o pai dele, para ver se ele é filho da direita ou filho da esquerda do pai, e para armazenar lá no pai, no self direito ou no self esquerda, dependendo de se ele é filho da direita ou esquerda do pai dele. Então, nó adicionado. O resto é só para achar o pai dele. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu posso ter uma árvore que não tem ninguém ainda, não tem nem raiz. Então, se a árvore está vazia, não tem ninguém ainda, o que eu faço? Esse nó é o primeiro elemento. Se ele é o primeiro elemento que eu vou acrescentar na árvore binária, ele vai ser a raiz. Então, vou perguntar um if. If self.raiz é igual a nome. Se a raiz é vazia, quer dizer que não tem nenhum elemento ainda na árvore binária de busca. Quer dizer que esse elemento é o primeiro a ser inserido. Quer dizer que a gente vai colocar ele na raiz, ok? Então, primeira coisa, primeiro elemento a ser inserido entra na raiz. Agora eu vou colocar um else. Tudo que tiver aqui para baixo é caso a nossa árvore binária já tenha pelo menos um elemento. Ou seja, ele não vai entrar na raiz, ele vai só comparar com a raiz. Aí o que eu faço aqui? Aqui eu vou criar, lembra que eu tenho o nó atual e o nó pai? Eu vou criar um nó atual e o nó pai que eu falei. O nó atual começa como quem? Eu falei que o nó atual começa com uma raiz, né? Então o nó atual começa como sendo a raiz, que é o primeiro cara que eu vou comparar. Por quê? Esse nó atual são os caras que eu vou descendo na árvore para comparar com o nó que eu vou inserindo, para ver se é a direita ou a esquerda do nó atual. E esse nó pai é sempre o pai desse nó atual. Porque quando esse nó atual chegar em alguma coisa que é vazia, aí eu vou acrescentar no nó pai, aí o nó pai vai ser o pai desse nó que eu quero, e aí eu vou acrescentar no nó pai, ou como que ele é filho à direita, ou que ele é filho à esquerda, né? O nó que a gente quer inserir. Então, cuidado. Esse nó atual não é o nó que a gente quer inserir. Esse nó atual é o nó que a gente vai comparar com o nó que a gente quer inserir. Então, a gente começa comparando esse nó que a gente quer inserir com a raiz. Quem que é o pai da raiz? Ninguém. Então, o nó pai começa sendo um nome. E aí eu vou fazer um while true. O que esse while vai ter dentro desse while? Dentro desse while vai estar descendo e comparando, descendo e comparando, descendo e comparando, descendo e comparando, até chegar no momento que eu ache o local de acrescentar esse nó que eu quero inserir. Na hora que eu achar o local que esse nó vai ser acrescentado, aí eu paro esse while e aí terminou a inserção do elemento. Então, a primeira coisa que eu faço nesse while true é perguntar se o nó atual é vazio
ou não. Porque se for vazio, é hora de você colocar ele na posição certa. Se o nó atual não for vazio, você compara e vê se o nó atual vai ser o da direita ou da esquerda. Ou seja, se eu vou comparar o próximo, que é o filo da direita, ou vou comparar com o filo da esquerda. Então, eu vou perguntar aqui, ó, if nó atual. O nó atual é diferente de vazio, de nome? Se ele é diferente de vazio, aí eu vou fazer a comparação. Okay? Como que eu faço a comparação? Aí eu vou perguntar se o obter valor, se o obter valor do nó, esse nó é o que a gente quer inserir. Se o obter valor do nó que a gente quer inserir é menor que o obter valor do nó atual, ok? Se o nó que a gente quer inserir é menor que o obter valor do nó atual, o que acontece? A gente vai descer para a esquerda, né? Porque se o nó que a gente quer inserir é menor que o nó atual, a gente desce para a esquerda. Então, o nó atual vai virar o quê? O filho dele da esquerda. Ok? Então, se o nó que a gente quer inserir é menor que o nó atual, quer dizer que o nó atual vai virar o filho dele à esquerda, porque a gente vai comparar agora à esquerda. Se não, então a gente vai colocar um else. Se não, quer dizer que o nó que a gente quer inserir é maior que o nó atual. Se o nó que a gente quer inserir é maior que o nó atual, a gente vai comparar agora com o filho dele à direita. Então, o nó atual vai virar o filho dele à direita. Ó. Nó atual, ponto, obter direita. Então, pergunta, o nó atual é diferente de vazio? É. Então, a gente vê. Se o nó que a gente quer inserir é menor que o nó atual, a gente vai agora comparar com a esquerda no próximo while. Então, o nó atual vira o filho dele à esquerda. Se não, quer dizer que o nó que a gente quer inserir é maior que o nó atual. Aí, nesse caso, a gente vai comparar com a direita. Então, o nó atual vira o filho dele à direita. E o nó pai, o que a gente faz? Aí, cuidado. O nó pai vai virar o que era o nó atual antigo. Mas se eu colocar aqui depois para o nó pai virar o nó atual, ele vai virar o filho que eu já atualizei. Então, o que eu faço? Antes desse if, eu vou fazer o nó pai receber o nó atual. Por quê? O nó pai vira o nó atual, porque eu já sei que o nó atual vai descer para um dos filhos. Então, aqui eu atualizo quem que vai ser o pai do próximo while, e aqui depois eu vou atualizar quem que é o nó atual do próximo while. Ok? Então, nesse caso aqui, é o quê? É se o nó atual for diferente de vazio. Então, a gente compara para ver se vai para a direita ou para a esquerda. Aí a gente compara, atualiza o nó atual, ou para a direita ou para a esquerda, e atualiza também o nó pai. No caso aqui, a gente já finalizou esse if aqui. Se o nó atual é diferente de zero. O que falta? Falta ver e se o nó atual for igual a zero, não, igual a vazio. Se o nó atual for vazio, é hora da gente acrescentar o nosso nó na posição dele certo. Aí a gente tem que comparar. Agora a gente vai comparar com... Por isso que a gente está guardando o nó pai. Agora que a gente vai comparar com o nó pai. Se o obter valor do nó que a gente vai inserir é menor que o obter valor do nó pai, ok? Então, se o nó que a gente vai inserir é menor que o nó pai, perceba que esse nó pai já é o pai dele de verdade, porque o nó atual já virou vazio, então é hora de acrescentar ele. Então, esse nó pai já é o pai de verdade do nó, a gente achou o pai. Só tem que ver se vai acrescentar ele como filho à esquerda ou filho à direita. Se o valor do nó que a gente vai inserir é menor que o valor do nó pai, quer dizer o quê? Que ele vai ser inserido à esquerda. Como que a gente insere? Então, a gente vai pegar o nó pai, ponto set esquerda. Ou seja, o que a gente está fazendo com esse set esquerda? A gente está setando, indicando quem que é o filho à esquerda desse cara. Quem que é o filho à esquerda? É o nó que a gente vai inserir.
Então, ao fazer isso daqui, que a gente está fazendo? A gente está fazendo o nó que a gente está inserindo, ele é o filho à esquerda desse nó pai. Como eu falei, esse nó pai, se passou por esse else aqui, esse nó pai já é certeza o pai do nó que a gente vai inserir. Tá, mas e se não acontecer esse if aqui, ó? E se o valor do nó que a gente vai inserir não for menor que o valor do nó pai? Bom, nesse caso, o valor do nó que a gente vai inserir é maior que o valor do nó pai. Se for maior, quer dizer que esse nó é filho à direita desse nó pai. Então, nó pai, aí a gente vai setar o filho à direita como sendo esse nó aqui. Aí, o que acontece? Depois que passou por esse else, perceba que esse else aqui, ó, esse vai rodando, while true, ele vai passa nesse if. Ele só vai vir para o else só no último caso, só quando já vai inserir o elemento. Enquanto está comparando, está passando aqui no true, no if verdade. Na hora que a hora de inserir o elemento é a última parte desse while. Aí que a gente vai vir aqui, a gente vai setar esse nó que a gente quer inserir, ou setar à esquerda do pai dele ou à direita do pai dele, dependendo da comparação. Depois que a gente setou ele, aí a gente para o algoritmo, ok? Então, cuidado que esse break é dentro desse else, porque esse else é a última coisa que acontece nesse while. Então, a gente fica comparando, o nó atual ficou vazio, a gente vai adicionar, vai setar o nosso nó que a gente quer inserir, ou à esquerda ou à direita do nó pai dele, e aí a gente para esse while, e aí termina a inserção dos elementos. Então, aqui ó, tá a função que insere elementos em uma árvore binária de busca. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer uma outra função. Outra função para quê? Para mostrar a árvore. Ok? Então, a gente já fez para inserir. Vamos fazer um para a gente imprimir a árvore. Então, vou colocar aqui, ó, def mostra árvore. A gente vai ser um algoritmo recursivo que a gente vai fazer aqui. Então, vou colocar aqui nó atual, mas cuidado, não confunda, não é nó atual exatamente do insere. Nó atual é o que a gente está imprimindo na hora. A gente viu algumas formas de percorrer uma árvore. Lembra que a gente viu algumas formas de percorrer uma árvore? De percorrer em um percurso em pré-ordem, em pós-ordem, em ordem. No caso aqui, ó, eu vou fazer a impressão dos nós dessa árvore em um percurso em ordem simétrica. Ai, professor, não lembro isso daqui, o que é pós-ordem, o que é pré-ordem. Vai lá na aula, tem aula percurso em árvore binária. Procura lá a aula percurso em árvore binária. Aí, no caso, na aula de percurso em árvore binária, eu explico o percurso em pré-ordem, o percurso em ordem simétrica e o percurso em pós-ordem. Vou fazer aqui em ordem simétrica. Lembra que nos três são algoritmos recursivos, ou seja, dentro dessa função, ela vai chamar a própria função. É o seguinte, ó, eu vou começar essa função fazendo uma pergunta. O nó atual é diferente de vazio? Por quê? Eu vou ficar rodando até o nó atual for vazio. Na hora que o nó atual, vou descendo, imprimindo, até o nó atual for vazio. Na hora que o nó atual for vazio, aí eu não faço mais nada, né? Porque eu não imprimo. Aí eu volto para o pai dele e vou imprimindo os outros elementos. Então, se o nó atual for diferente de vazio, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos chamar essa mesma função, ó, self.mostra árvore. Vamos chamar essa mesma função, ó, aqui está a recursividade, ó, essa função chamando ela mesma. Vamos chamar essa mesma função, mas para o filho à esquerda. Vamos pegar o nó atual, ponto, obter esquerda. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o filho à esquerda, obter esquerda. Vai dar errado. Nó atual, obter esquerda. Isso. Eu estou pegando o filho à esquerda do nó atual e mandando para esse mesmo algoritmo. Depois, o que eu vou fazer? Aí depois eu imprimo o nó atual.
Então, vou imprimir o nó atual aqui, ó. Nó atual ponto obter valor. Aí eu vou imprimir o valor do nó atual. Nó atual ponto obter valor. Nesse caso aqui, ó, eu vou dar um end igual um espaço aqui só para dar um espaço entre um número e outro e também para não pular linha. Depois que eu imprimir o nó atual, aí eu vou visitar os filhos à direita. Então, vamos lá, self.mostra-árvore, de novo, estou pegando a mesma função, estou chamando ela duas vezes nela mesma. E eu vou chamar a função para os filhos à direita. Ponto obter direita. Quando a gente fala obter esquerda, obter filho à direita, esquerda, e obter direita é filho à direita. Se você lembra da aula de percursos, aqui que a gente está fazendo, a gente está chamando os filhos à esquerda, depois imprime o nó atual, depois chama os filhos à direita. Em um percurso em pré-ordem, esse print é só trocar o print aqui para o primeiro. Primeiro imprime, depois chama os filhos à esquerda, depois chama os filhos à direita. Ou seja, se você trocar a ordem desses dois, vira um percurso em pré-ordem. É simples. Trocar o algoritmo, você trocar um percurso em ordem simétrica para pré-ordem é fácil. É só você pegar isso daqui, ó, passar para cima desse. Se você tem um percurso em pós-ordem, é fácil também. É você pegar esse print e passar por último. Deixa, chama esquerda, chama direita e depois imprime. Então, o algoritmo é simples. Você transformar um algoritmo em ordem simétrica, que nesse caso, em pré-ordem é só colocar esse print em primeiro, ou em pós-ordem é só colocar esse print em último. No caso, a gente vai imprimir em ordem simétrica, ok? Pronto. Algoritmo feito. A gente já fez o algoritmo de inserir elementos e a gente já viu de mostrar a árvore em um percurso em ordem simétrica. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma árvore binária de busca. Eu vou criar uma árvore binária de busca. Vou chamar aqui, ó, T igual árvore binária de busca. Já está até aqui. Então, criei uma árvore binária de busca. Vamos inserir. Se eu pegar aqui, t.insere, e aí eu coloco aqui o valor que eu vou inserir. Esse primeiro valor que eu vou inserir, com certeza, vai estar onde? Na raiz da árvore. Vamos pegar um exemplo que a gente já fez em sala de aula? Ó, em sala de aula a gente pegou essa lista aqui, ó. Colocou o 8, depois o 3, depois o 6, depois o 10, depois o 14, depois o 1, 7, 13 e 4. E aí criou essa árvore aqui, ok? Então vamos colocar esses elementos nessa ordem aqui e a gente vai criar essa árvore aqui. Então vamos lá. Então vou inserir o 8. Ó, você guarda aqui, ó, se você quiser guardar aqui, ó, esses valores, o 8, depois o 3, depois o 6. Vamos fazer isso, ok? Inserir o 8, depois vou inserir o 3, depois vou inserir o 6, depois vou inserir o 10, na ordem que estava lá, né, da aula. Depois vou inserir o 14, depois vou inserir o 1, inserir o 1, depois eu vou inserir o 7, depois eu vou inserir o 13 e o último lá da lista é o 4. Vou inserir o 4. Tá, inserir lá na ordem, ok? Se eu rodar aqui, ele vai inserindo e vai criar a árvore binária, mas a gente não vai enxergar nada por enquanto, a gente precisa enxergar. Como que a gente fez para mostrar? Mostrar a nossa árvore em um percurso em ordem simétrica. Então, o máximo que a gente pode fazer é o quê? É você falar o mostra árvore e vai imprimir o percurso em ordem simétrica. Então, vamos lá, dt.mostra árvore. Isso daqui, ele vai percorrer o percurso em ordem simétrica. Quando eu vou colocar o mostra árvore, eu tenho que começar colocando a raiz, né? Começa tudo pela raiz. Então, a entrada que eu tenho que colocar aqui, eu vou colocar a raiz. Então, como que eu coloco a raiz? t.obter raiz, né? Essa função a gente já criou. Então, mostra a árvore começando por quem? Pela raiz. Então, já indiquei quem que é a raiz. Tá, agora o que eu vou querer obter? O que eu vou obter? Vamos voltar lá para o slide. Então, a gente colocou ali essa sequência, obteve essa árvore aqui. Perceba que aqui, ó,
a gente pegou essa árvore, é a árvore que a gente acha que obtém. Tem que obter essa árvore para estar certinho lá. E a gente vai imprimir essa árvore em ordem simétrica. Lá na aula de árvore binária de busca, eu fiz a impressão dessa árvore em ordem simétrica. Então perceba que esse foi o primeiro a imprimir, o segundo a imprimir, o terceiro a imprimir, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono a imprimir. Eu imprimi nessa ordem aqui, ó. Acabou imprimindo 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14. Ou seja, vamos rodar o algoritmo. A gente criou essa árvore e vai percorrer essa árvore em ordem simétrica. Então o resultado que a gente quer obter é esse daqui, ó. Se não obter esse resultado, a gente errou em alguma coisa. Vamos aqui rodar então, ver se o resultado vai bater. Aqui, ó, rodou. Ó, essa foi a impressão, né? Quando a gente falou mostra a árvore, ele rodou nessa sequência. Será que deu certo? Vamos ver se bateu. Vamos olhar aqui, ó. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14. Perfeito. Foi exatamente essa árvore criada. E aí a gente fez a impressão dessa árvore mostrando ela num percurso em ordem simétrica, né? Então, com isso a gente finaliza o nosso curso. Vou deixar esse algoritmo para vocês aí na descrição do vídeo. Um abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo curso.